Graça e paz, amados irmãos e irmãs. Eu trago aqui a amorosa, calorosa saudação da Igreja Batista da Graça, que ora regularmente, com perseverança por esta igreja. Trago também o agradecimento da nossa igreja pela generosidade dos irmãos, nas suas orações, assim como também em receber-nos assim tão amorosamente, como temos sido recebidos todas as vezes em que aqui chegamos. Tanto eu como tantos outros irmãos de minha igreja, que já têm passado por aqui e que sentem-se muito à vontade, muito em casa, quando aqui estão, quando aqui estamos, porque os irmãos são sempre muito bondosos. Então, eu quero expressar essa nossa gratidão e reconhecimento aos irmãos e pedir que sigam em oração por nós. Nós precisamos das orações dos irmãos. Trago aqui o abraço do Ministério Fiel, com gratidão também pelo apoio que esta igreja particularmente oferece aos trabalhos que o Ministério Fiel faz aqui em Portugal e especialmente na Conferência Fiel em Lisboa. Muito obrigado aos irmãos. Recebam a nossa gratidão sincera e também o abraço do nosso seminário Martin Bucer, também emanado com o seminário Martin Bucer aqui de Lisboa. Os irmãos percebem, nós temos muitas coisas que fazemos juntos, apesar de estarmos separados por um oceano inteiro, mas estamos unidos no coração e isto nos é muito grato, e eu quero expressar essa alegria que tenho em estar aqui com os irmãos. Deus os abençoe muito, que Jesus Cristo brilhe sempre aqui nesta comunidade, na vida dos irmãos e nesta amada igreja. Irmãos, nós teremos hoje diante de nós uma meditação no livro dos Salmos, no Salmo 139. Então eu peço a todos que já tenham as suas Bíblias abertas neste livro, no livro dos Salmos. E nós, meditando no Salmo 139, pensaremos um pouco em um conhecimento que muda as nossas vidas. Este é o título que dei à mensagem desta manhã, um conhecimento que muda as nossas vidas. Nós vivemos, neste nosso século 21, em uma geração que tem tanto acesso à informação como nunca antes na história da humanidade. Muito facilmente eu posso apanhar esse negocinho aqui, não é tão pequenininho, e encontro um universo inteiro de informação sobre qualquer coisa que eu quiser. Os irmãos sabem bem disso. Mas a verdade é que tanta informação à nossa disposição não nos tornou mais sábios. E este não é um conhecimento, embora muito acessível, que seja realmente capaz de trazer grandes transformações na nossa alma, na nossa vida. Mas há um conhecimento que transforma a vida da gente. É um conhecimento como este esposado pelo salmista, que volta o nosso olhar para o nosso Criador, para aquele que nos fez, para o Deus Todo-Poderoso. E eu quero crer, irmãos, e por isso afirmo aqui para todos nós, que é este conhecimento, o conhecimento de Deus, aquele que é capaz de mudar os nossos corações, que também é capaz de iluminar um mundo que está em trevas. Se queremos que a luz de Deus brilhe neste mundo, precisamos promover com todo vigor e com toda assertividade uma visão elevada de Deus, um visio Dei, semelhante àquela visão que Isaías, o profeta, teve naquela visão que teve na sala do trono, no templo de Deus, em cujas as paredes tomadas de fumaça e as abas do Senhor, elas ocupavam todo aquele ambiente, e a visão glorificada de Deus foi algo que deixou Isaías absolutamente aterrado e portanto, a ponto até mesmo de sentir-se já perecendo, necessitando que uma brasa do altar fosse tocada em seus lábios, para que pudesse então se dispor para o serviço do Senhor. Entende? Um conhecimento de Deus que ao mesmo tempo nos eleva a alma e que nos deixa assim aterrados, e que até mesmo é capaz de nos fazer sentir que estamos por perecer, porque estamos diante de um Deus Santíssimo, Altíssimo, Todo-Poderoso. É o conhecimento também que nos impele, que nos mobiliza, que nos leva para fora de nós mesmos e que nos faz proclamar as virtudes deste Deus grandioso. Foi assim que Isaías fez.
E a visão que nós temos neste salmo, o Salmo 139, é precisamente esta visão de Deus elevadíssima. E os salmos, meus irmãos, nós temos neles um tipo de socorro para a alma da gente, não é? de remédio para o coração, não é? Que de alguma maneira comunica com todos os nossos sentidos. O livro dos Salmos é um livro maravilhoso, porque se nós nos encontramos num bom momento da vida e estamos felizes, há um salmo que nos ajuda a comunicar essas realidades interiores, não é, pela linguagem da fé. Mas também, se por outro lado estamos tristes, encontramos no livro dos Salmos palavras de consolo para a nossa tristeza. Se sentimos gratidão, nós encontraremos palavras no vocabulário dos Salmos que ajudam-nos a expressar a gratidão ao Senhor. Se nós lamentamos algum momento difícil de lutas que enfrentamos, temos salmos de lamento que nos ajudam nisto. Se nos sentimos confusos, há salmos que nos apontarão o caminho. Se nos sentimos entristecidos, contristados, envergonhados, temos salmos que nos ajudam a encontrar consolo no Senhor. Se nos sentimos sozinhos, temos um salmo que nos dá companhia. E nos salmos nós encontramos Deus, nos salmos nós vemos Deus, nos salmos nós ouvimos Deus, nos salmos nós oramos a Deus, nos salmos nós cantamos a Deus. E é por isso que eu quero ler com os irmãos este salmo tão belo, o Salmo 139, que diz assim, peço que atentem à leitura da palavra de Deus. Salmo de Davi, para o cantor mor. Senhor, Tu me sondaste e me conheces. Tu conheces o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento, cercas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos, sem que haja uma palavra na minha língua. Eis que, ó Senhor, tudo conheces. Tu me cercaste em volta e puseste sobre mim a tua mão. Tal ciência é para mim maravilhosíssima, tão alta que não posso atingir. Para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, tu aí estás. Se fizer no Sheol a minha cama, eis que ali estás também. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará, e a tua destra me susterá. Se disser, de certo que as trevas me encobrirão, então a noite será luz à roda de mim. Nem ainda as trevas me escondem de ti, mas a noite resplandece como o dia. As trevas e a luz são para ti a mesma coisa. Pois possuíste os meus rins, entreteceste-me no ventre de minha mãe. Eu te louvarei, porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido, como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas estas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando nem ainda uma delas havia. E quão preciosos me são, ó Deus, os teus pensamentos, quão grandes são as somas deles. Se as contasse, seriam em maior número do que a areia. Quando acordo, ainda estou contigo. Ó Deus, Tu matarás de certo o ímpio. Apartai-vos, portanto, de mim, homens de sangue, pois falam malvadamente contra ti, e os teus inimigos tomam o teu nome em vão. Não aborreço eu, ó Senhor, aqueles que te aborrecem, e não me aflijo por ti dos que se levantam contra ti. Aborreço-os com ódio completo, tenho-os por inimigo. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau. Guia-me pelo caminho eterno. Oremos mais uma vez. Senhor, estamos diante da Tua palavra, e nós queremos que seja ela a palavra que nos fale nesta manhã. Que o Teu nome seja glorificado em nossas vidas. Amém. Irmãos, eu quero começar a nossa reflexão nesse salmo, reconhecendo, admitindo aqui a minha absoluta insuficiência diante das palavras que nós acabamos de ler neste salmo. São palavras tão belas, tão profundas, tão plenas, tão ricas,
tão cheias de significado, de verdade, de sabedoria, que muito dificilmente eu poderei expressar adequadamente a magnitude deste texto tão lindo que nós acabamos de ler. Eu, quando buscava algumas referências sobre este salmo, descobri que Agostinho, bispo de Hipona, pregou nesse salmo por engano. Eu explico. Ele deveria ter pregado no Salmo 138, que era a mensagem que havia preparado, mas o leitor na igreja leu por engano o Salmo 139, e ele sentiu-se então compelido, mobilizado a pregar nesse salmo, movido pela previdência de Deus, e o fez. E de fato, Deus o abençoou naquela ocasião, e eu preciso reconhecer a dificuldade desse salmo, porque, e aqui nós precisamos entender que nós pisamos em um terreno sagrado e santo. É um salmo que exalta as qualidades, os atributos de Deus. É um salmo que nos apresenta Deus, que fala de Deus. É verdade, o salmista ele usa poesia. É verdade que ele usa uma linguagem bonita, não é, para trazer alguns conceitos complexos, difíceis da gente compreender sobre Deus, qualidades espantosas sobre quem Deus é, e que demonstra que Deus, o Deus Todo-Poderoso, é muito diferente de todos nós, seres humanos. Há neste salmo uma exaltação de atributos de Deus que ele não comunica a nós. Nós somos imagem de Deus, imago Dei, somos portadores da imagem de Deus. Isso significa que há centelhas daquilo que é divino em todos os seres humanos, porque há certas coisas que Deus nos chama a ser e a fazer, porque Ele o é e Ele o faz, mas há certas outras coisas que são absolutamente exclusivas de Deus. Estas nós não podemos emular, estas talvez nós possamos ter alguma pequena medida, um pequeno trasgo de conhecimento delas, nós mesmos, como um microcosmo de uma realidade absolutamente maior do que nós, mas nós não podemos emular, nós não podemos nos comunicar com Deus naquilo que é exclusivo dEle, e este salmo fala dessas exclusividades de Deus, a saber, a sua omnisciência, a sua onipotência, a sua omnipresença. Deus diz para nós, sede santos, porque eu sou santo. Mas Ele não dirá a nós, sede onipresente, porque eu sou onipresente. Porque este é um atributo exclusivo dEle. E o salmista sabe disto. E pela linguagem da fé, ele exalta esses atributos de Deus. E nos convida a ter um pequeno vislumbre, assim como ele mesmo teve, dessas maravilhas que cercam a realidade de quem Deus é. A onipresença de Deus nos fala de sua transcendência. Deus é transcendente. Isso significa que Ele é capaz de romper com as noções mais fundamentais que nós temos para que possamos nos perceber como seres viventes. Nós precisamos de algumas coisas para nos perceber como seres viventes, a saber, tempo, espaço, número. Tira isso da nossa realidade humana. Tempo, espaço e número. Nós não conseguimos nos situar em uma realidade em que estas coisas não existam. Mas Deus está acima do tempo, além do tempo, antes do tempo, depois do tempo. Ele está acima do espaço, além do espaço e fora do espaço. E Ele está, como Deus é, trino, além até mesmo dos números. Porque Deus é Deus trino, Pai, Filho e Espírito Santo. Portanto, o salmista sabe dessas coisas, ele se admira delas, e ele então entende que Deus é absolutamente transcendente. Deus, na sua onipresença, preenche todo o espaço conhecido, mas também vai além do espaço conhecido, fora do espaço conhecido. Para que a gente entenda algumas coisas sobre a onipresença de Deus, é necessário, às vezes, que a gente se comunique em categorias, por exemplo, negativas. Por exemplo, a gente fala em infinitude. Deus é infinito. Essa é uma expressão, uma categoria negativa. Quer dizer, algo que não tem nem começo e que também não tem fim. Mas Deus, porque é incorpóreo, não tem uma extensão de infinitude matemática. Ele não é infinito apenas em termos negativos, mas também em termos qualitativos. E em termos positivos. Quer dizer, Deus está além
daquilo que nós podemos mensurar, que nós podemos compreender. Ele transcende o tempo, ele transcende o espaço. Quando eu era criança, eu tinha o hábito de subir no telhado da casa dos meus pais, da minha casa. Meu pai não gostava muito disso, porque eu já quebrei muitos telhados nesse hábito que tinha. E todas as vezes que chovia, as goteiras todas identificavam que eu passei por lá. Mas eu gostava de subir ali à noite, para observar as estrelas. E quando a gente observa as estrelas, é alguma coisa assim tão sensacional, não é? Nós não temos acesso aos telescópios mais magníficos que foram criados, não é? Nós tínhamos até então o Hubble, agora há um outro, não é? Quem me ajuda a lembrar o nome dele? Esse mais novo que está aí no espaço e que é capaz de chegar nas galáxias mais longínquas, não é? E é alguma coisa simplesmente sensacional, não é? Mesmo aquilo que o nosso olhar é capaz de alcançar, quando criança, assentados num telhado, nós olhamos para cima, não é? Tanto mais estes telescópios que chegam tão longe, que são capazes de, por meio dos seus espelhos e refletores, alcançar uma luz tão distante, que parece impossível. E de alguma maneira a gente pensa que esse universo não tem fim, mas a verdade é que ele é um espaço criado por Deus. E quando eu era criança eu gostava de me imaginar sendo capaz de subir ou descer, porque a gente não sabe, né, para que direção vai no espaço. Parece que a gente está num buraco, literalmente, e a Terra é suspensa em um buraco no espaço. Mas eu tinha essa aspiração. E se eu subisse e fosse até além das estrelas, além das galáxias? E se a gente fosse capaz de chegar até onde ninguém jamais chegou? Ao ponto de, ao final, a gente tocasse no fim do espaço. O que ia ter do outro lado, será? A verdade é que Deus está lá, do outro lado, do lado de cá, em todos os lados, porque Ele vai além do espaço. Mas este salmo também nos fala que, além de ser um Deus que está em todos os lugares, ao mesmo tempo, Ele também sabe todas as coisas, Ele conhece todas as coisas, Ele tem onisciência. É um conhecimento tal que supera a soma de todo o acervo do conhecimento humano na história. Nós não conseguimos nem concatenar o que isto significa. Imagine só, não é, que todos os livros escritos em todos os tempos, todas as palavras produzidas pela ciência humana, Deus as conhece. Às vezes a gente luta para memorizar alguns versículos das Escrituras, e alguns que gostam de ler bastante sentem-se alegres porque terminaram talvez a leitura do seu 20º livro no primeiro semestre, e ao final de um ano talvez leem seus 40 ou 50 livros, e sentem-se assim muito cheios de si, porque afinal de contas são eruditos, leitores, intelectuais, que agora acessam um conhecimento muito profundo das coisas. Mas imagine só que para Deus isso não é absolutamente nada. É como se fosse a leitura de uma única, ou talvez 2 ou 3 palavras. O que para nós é algo absolutamente impensado, para Deus é um estralo de dedos. Deus sabe todas as coisas. Toda a soma da tecnologia humana, da ciência humana, os maiores feitos da humanidade na história, a nossa capacidade para arte, para música. Esta terra europeia produziu grandes músicos, produziu grandes artistas, grandes pintores, a arte pictórica, as esculturas, a arquitetura, não é? Há um acervo de conhecimento, não é? Que é um reservatório de conhecimento que mesmo neste país nós podemos acessar com os nossos olhos, com os nossos sentidos, e que nos impressiona grandemente. Imagine nas grandes sinfonias, daquelas mais perfeitas, que são capazes de tocar lá no fundo da nossa alma, na habilidade dos grandes musicistas,
nas grandes construções, nos monumentos do passado e do presente. Recentemente, agora no mês de fevereiro, tive a oportunidade de visitar mais uma vez a terra do Egito, e é qualquer coisa impressionante que 5.000 anos atrás, aqueles homens fossem capazes de mover aquelas pedras todas para formar aquelas pirâmides em medidas perfeitas, cada pedra dessa pesando dezenas de toneladas, há milhões de pedras dessas empilhadas uma sobre a outra. A arquitetura dos nossos dias não é capaz de refazer uma pirâmide naquele porte, uma construção daquele porte. Os grandes arranha-céus da Ásia, a muralha da China pode ser vista do Egito, do espaço, perdão, os grandes palácios e castelos, toda a nossa capacidade para manipular matéria, fusão nuclear, nossa capacidade do avanço de mobilidade. Este é um país que foi pioneiro nisto com os navegantes. Hoje nós podemos chegar em outras nações em questão de horas com as nossas aeronaves. É possível que o homem chegue, inclusive, em lugares do espaço, como já chegou à Lua, e planeje chegar um dia a Marte. A nossa capacidade de observar os astros, a riqueza da cultura humana produzida ao longo de séculos, dos idiomas, da poesia, da literatura, todas estas coisas, nada delas, absolutamente nada delas, nenhuma delas sequer se compara ao conhecimento de Deus, à sua onisciência. Deus sabe todas as coisas, Deus conhece todas as coisas, todo o nosso acervo de conhecimento humano é algo que para Deus não significa nada. Um instituto norte-americano apresentou um desafio, Instituto Millennium, que consistia em sete problemas matemáticos de solução difícil. O objetivo do desafio é mostrar ao público que a matemática é ainda um campo aberto, com muitos problemas não resolvidos. E se há alguém aqui que é apaixonado por matemática, e que seja gênio ao mesmo tempo, então fica o desafio de tentar resolver uma das 7 equações, porque se fizê-lo, vai ficar rico. Há um prêmio aí de milhões e milhões de euros para quem conseguir resolver as fórmulas matemáticas ainda não resolvidas. Há uma delas que está aberta desde 1859, já há mais de 160 anos, sem solução. E são questões complexas, é verdade. Mas para Deus, essas equações difíceis do desafio do milênio são semelhantes à nossa continha de 2 mais 2. Deus conhece todas estas coisas. São equações simples na mente divina. E, então, o que este salmo revela para nós é que todo o nosso conhecimento é uma fagulha, uma pequena faísca, é uma fração, um trasgo somente. É como se fosse nada diante do conhecimento de Deus. Como se a nossa matemática mais complexa representasse essa simples equação de tabuada para Deus. Ele conhece e sabe todas as coisas, Ele conhece todas as possibilidades, Ele conhece todas as contingências, Ele conhece toda a nossa realidade. E mais do que isto, Ele se coloca como o soberano de todas as coisas que conhece. Mais do que apenas conhecer todas as coisas, Deus determina todas as coisas, Ele decreta todas as coisas que acontecem na vida humana e na história dos homens. Deus está acima da história, ainda mais, Deus está no controle da história. Deus usa todo esse acervo de conhecimento dos homens para que a vontade soberana dEle se manifeste, para que ela se realize na vida humana. Deus tem controle absoluto de tudo, Ele dirige todas as coisas segundo o conselho de sua vontade. Deus é onisciente. E ainda mais, o texto vai dizer que Deus é onipotente. Isso significa que Deus tem poder infinito. Há certas coisas que Deus não pode. Mas essas coisas que Deus não pode não tem a ver com a sua falta de poder. Deus não pode deixar de existir. Deus não pode deixar de ser Deus. Deus não pode negar a sua própria natureza. E estas coisas que Deus não pode,
apenas revelam a grandeza de tudo aquilo que Ele pode. Nós gostamos de poder, o ser humano gosta de poder. Quando nós julgamos que temos um pouquinho de poder, nós passamos a exercer a autoridade. A autoridade e poder normalmente andam juntos. Não é raro que uma coisa, no caso dos seres humanos, corrompa a outra. Houve um tempo, e acho que ainda há, em muitos lugares da Terra, em que o mais forte é aquele que exerce a autoridade. E os abusos de autoridade é aquilo que nós convivemos todos os dias. Poder e autoridade andam juntos. Agora imagine, as grandes nações, elas são consideradas poderosas porque têm grande poder bélico, porque reúnem uma capacidade militar muito grande, inclusive algumas delas, com as suas bombas nucleares, capazes de causar um dano tamanho sobre a face da Terra, que poderia exterminar, se não toda a vida, talvez grande parte dela, e mudar até a face, da realidade da Terra em nossos tempos. E estes homens, então, que são detentores desse tipo de poder e de autoridade, sentem-se muitas vezes acima de todos os demais homens. Agora, todo arsenal nuclear que existe no mundo, em todos os tempos, tudo que nós vemos nos noticiários da força das nações asiáticas, da ameaça que representam, como talvez a Coreia do Norte, a China e outros, que são nações poderosas, os Estados Unidos da América, a NATO ou OTAN, a Rússia e tudo mais, as guerras que nós vemos, que exibem esse poderio militar e bélico tão poderoso, absolutamente não significam nada diante do poder de Deus. O arsenal nuclear, a soma dele, de todas as poderosas nações dessa terra, elas são semelhantes àquilo que no Brasil nós chamamos de um estalinho. O estalinho é um brinquedinho que as crianças usam, que elas jogam no chão e fazem. Tudo que nós somos capazes de fazer para nos autodestruir é para Deus um estalo. É isso que o salmista está a dizer para nós. Toda a energia do sol, há uma medida de energia do sol que eu só vou ler para vocês porque eu pesquisei, mas obviamente que eu não consigo compreender o tamanho e o significado disso. Mas é algo na ordem de 6,87 vezes 10,41 joules. É a energia de todo o sol. Para Deus, isso é como acender e o desligar de uma lâmpada dessas que nós usamos. Deus não precisa que lhe deleguem a autoridade, como nós fazemos nas democracias, e concedam-lhe algum tipo de poder limitado, como nós fazemos pelo nosso voto. Deus os tem. Deus é todo-poderoso e, por isso, Ele tem toda a autoridade. O poder e a autoridade são parte da essência de quem Deus é. Deus é poderoso. O poder de Deus é infinito, não tem fim, não se acaba. Deus tem o poder de criar todas as coisas por sua palavra. A Escritura nos diz isso, que haviam densas trevas, e Deus disse: haja luz, e houve luz. Ele tem poder de imaginar o mundo material e de criá-lo, do nada. É Deus quem escreveu cada letrinha do DNA humano e de todas as coisas vivas. Deus é todo-poderoso. E agora veja, o salmista sabe disso. Mas esse conhecimento de Deus para o salmista não é algo frio, não é algo distante, não é algo que ele admira como nós talvez possamos admirar uma obra de arte ou uma grande sinfonia com os nossos sentidos. Note que a linguagem do salmista aqui não é uma linguagem meramente intelectual, acadêmica, abstrata. Não! A linguagem dele é a linguagem a qual ele convida todos nós,
expressarmos com o nosso coração, é a linguagem da fé. Ele sabe todas essas coisas e isso produz fé no seu coração. Quando ele anuncia as virtudes de Deus, ele o faz com a linguagem do amor. Ele aplica, e nós veremos isto, este conhecimento maravilhoso da onisciência, da onipresença, da onipotência de Deus, à sua própria vida. Ele entende que esses poderes de Deus, aquilo que é incomunicável em Deus, aquilo que é maravilhoso demais em Deus, aquilo que é transcendente em Deus, tem tudo a ver com Ele, tem tudo a ver conosco, tem tudo a ver com nós, seres humanos. Ele vai anunciar essas virtudes de Deus numa linguagem doxológica. Ele louva a Deus por isso, ele exalta a Deus por isso, ele se coloca como pequeno e humilde diante de Deus, ao reconhecer quem Deus é. Essa visio Dei, esta visão de Deus, traz um espanto e um senso de adoração e louvor tão profundos no coração do salmista, que ele precisa cantar. Ele precisa dizer essas palavras, ele precisa expressá-las com beleza e poesia. Ele admira Deus e usa uma linguagem bonita, que evoca, sabe o quê? Intimidade, proximidade, pessoalidade com esse Deus Todo-Poderoso. Então ele ousadamente diz que este Deus Todo-Poderoso, assustadoramente poderoso e distinto de nós, é seu amigo. Nós cantamos um cântico que uma das coisas mais prazerosas nossas, não há nada melhor do que ser chamado amigo de Deus. Temos essa expressão em alguns lugares das Escrituras. Enoque foi amigo de Deus, Jó foi amigo de Deus. Então note, deixa eu reler. Ele vai dizer: Senhor, tu me sondas, tu me conheces, tu conheces o meu assentar e o meu levantar, de longe entendes os meus pensamentos, cerca o meu andar, o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos, sem que haja uma palavra ainda na minha língua. Eis que, ó Senhor, tu tudo conheces, tu me cercaste em volta, e puseste sobre mim a tua mão. Tal ciência é para mim maravilhosamente alta, não a posso atingir. Isso significa, meus irmãos, minhas queridas irmãs, que Deus conhece todo o nosso caminho, todo o nosso percurso da vida. Deus conhece as nossas rotinas, aquelas coisas mais tediosas que nós fazemos, aquelas que fazemos sem pensar muito. Nós as fazemos muitas vezes automaticamente. Nós nos levantamos, nós lavamos os nossos dentes, nós penteamos o nosso cabelo, nós nos banhamos, nós nos preparamos para o início do dia, e vamos lá e levamos o lixo para fora de casa, e vamos lá e cuidamos do cachorrinho, e depois a gente vai lá e prepara um café da manhã, e aquelas coisinhas pequenas, banais, que ninguém mais está a ver, as coisas que nós fazemos, aquilo que fazemos quando nos preparamos para deitar e também para nos levantar, estas coisas todas, Deus as sabe, e mais do que isso, Ele as sabe com prazer, Ele acompanha cada passo, de cada ato, de cada ser humano na face desta terra. Deus sabe todas as coisas, Deus sabe por onde eu ando, Deus sabe as coisas que eu faço, Deus sabe as coisas que eu falo, Deus sabe as coisas que eu escuto, e ainda mais, Deus sabe as coisas que vejo e as coisas que eu penso. Você parou para pensar nisso já? Que Deus sabe tudo sobre você, individualmente, tudo, todas as coisas, do amanhecer ao entardecer. O salmista sabe, ele está a celebrar isto. Ele sabe o que mais que Deus sabe? Se Ele sabe todas as coisas sobre nós, então Ele também sabe dos nossos limites. Ele sabe dos nossos pecados secretos, estão lá no coração, sabe dos nossos medos. Deus conhece a nossa fraqueza, sabe das nossas misérias, sabe
das nossas mazelas. Deus sabe, Deus conhece os nossos fracassos. Ele sabe da nossa fraqueza. Ele sonda o nosso pensamento. E o salmista vai dizer que ainda assim, se a fé dele está em Deus, por meio do seu Filho Jesus Cristo, embora o nome de Cristo não apareça aqui, esta onipotência, esta onisciência, esta onipresença do Senhor é algo que a Escritura do Novo Testamento vai revelar para nós, é de Cristo. Ele estava no princípio com Deus, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Ele criou todas as coisas pelo poder da sua palavra. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então o Verbo eterno de Deus, a palavra criadora, que aqui na poesia do salmista é ainda uma aspiração de algo que pela fé ele consegue ver, talvez no drama do templo e do sacrifício, e que a luz da revelação vai tornar cada vez mais, ao longo dos séculos, claro, até a vinda do Filho de Deus. É Cristo, é de Cristo que ele está a falar aqui. E se nós estamos em Cristo, Ele sabe todas as coisas de nós. E apesar de nós, Ele nos ama. E este amor, então, segue-se. Não pode ser, de jeito nenhum, por qualquer coisa que exista em mim. Se Deus nos ama, tem de ser por algo que existe nele. O amor de Deus para conosco não é por algo que eu tenho em mim mesmo, mas é por causa de algo que Ele tem em si mesmo. E Ele então derrama esse amor, Ele nos atrai com cordas de amor, com laços de misericórdia, para junto de si. Quando nós olhamos para Ele, para as suas perfeições, nós buscamos a face dEle em Cristo. Ele derrama este amor para conosco, e mesmo sabendo dessa nossa trajetória, desse nosso percurso, com todas as nossas mazelas, Ele expressa amor e cuidado para conosco. Deus sabe também dos nossos sonhos. Ontem eu passei na casa de Fernando Pessoa, um poeta que gosto muito. E ele, num poeminha, vai dizer algo mais ou menos assim: eu nunca fui nada, eu não sou nada, eu não serei nada, mas tenho todos os sonhos do mundo. E às vezes quando a gente olha um pouco para a nossa própria condição, a gente sabe que a gente não é nada. Mas a gente tem os sonhos, a gente tem as aspirações da vida. Deus as conhece. Deus sabe. Deus sabe das cores que eu gosto. Deus sabe da música que sensibiliza os meus ouvidos. Deus é quem aguça no nosso olhar a percepção da arte e da beleza. É Deus quem colocou em nós o paladar. Gente, eu sou brasileiro, mas a comida portuguesa é tão boa. Acho que nós herdamos isso lá no Brasil, de vocês, porque nós gostamos de comer, e de comer bem. Mas eu venho para cá e há tantas delícias. Minha esposa sempre reclama, porque eu volto sempre com alguns quilinhos a mais. E aí eu preciso voltar a me exercitar e correr um pouco para ver se perco um pouquinho das tortinhas e dos docinhos que eu fico a comer aqui, nesse cantinho do mundo que é Portugal. E é muito gostoso. E sabe de uma coisa? Quem deu essa sensação no paladar da gente, para que a gente tenha prazer, né, com a combinação de sabores, dos temperos e dos doces, foi Deus mesmo. E cada um de nós tem uma diferença no seu paladar, e às vezes a gente se encontra com alguém que gosta das mesmas coisas que a gente conversa sobre isso. E às vezes a gente encontra com alguém que gosta de coisas diferentes da gente, e a gente fala: mas como que você não gosta desse doce? Como que você não gosta desse prato? E isso gera conversas.
não é? E o que nós sabemos de Deus, e o que o salmista sabe de Deus, e o que ele celebra em Deus, é que até mesmo essas coisinhas sobre nós, Deus conhece. E uma vez alguém me perguntou, uma criança, no final de um culto, se Deus vai deixar a gente tomar Coca-Cola no céu, e eu me pergunto se há pastéis de nata lá. Eu gosto de pensar que Deus se importa o suficiente com a vida dos seus filhos, que Ele permite nos ter essas alegrias, esses prazeres, e a gozar estas coisas que Ele colocou na terra. É verdade, corrompidas pela queda, pela inimizade do homem para com Deus, pela alienação que nós mesmos provocamos com o nosso pecado e a nossa distância, mas redimidas pelo poder de Deus, na pessoa do seu Filho, que nos traz para perto dele de novo, e nos ajuda a enxergar agora esse mundo, e as suas cores, e a sua beleza, com o olhar da fé. E o salmista, quando faz isso, o que ele faz? Ele celebra. Ele celebra. Então, Deus é onisciente na nossa vida, mas ainda mais, Deus é onipresente na nossa vida, não apenas na vida do universo, mas na minha vida particular. Para onde me ausentarei do teu Espírito, diz o verso 7? Para onde me irei além de ti? Para onde fugirei da tua face? Se eu subir nos céus, tu estás. Se fizer o Sheol, a minha cama, ali também estás. Se tomar as asas da alva ou da alvorada, se habitar na extremidade do mar, até ali a tua mão me guiará. Sabe o que o salmista está a dizer? Que em todas as fases da nossa vida, da nossa mais tenra infância à nossa velhice, Deus está conosco. Deus está conosco. Ele é onipresente na nossa história. Ele está ao nosso lado. O livro de Amós, capítulo 9, verso 2, diz assim: ainda que desçam ao mais profundo abismo, a minha mão os tirará de lá, é Deus falando. Se subirem ao céu, de lá eu os farei descer. O salmista sabe, e ele vai declarar aqui, que Deus estava junto dele, em todos os momentos da sua vida, sabe? Imagine seu momento mais feliz. Você é capaz de lembrar? Seu momento mais exuberante. Talvez um dia, um momento, um evento, algo que aconteceu, que trouxe-lhe um senso de plenitude, de grande alegria. Lembre-se desse dia, lembre-se deste evento. Deus estava lá, Ele estava lá ao seu lado, nesses momentos mais felizes. Mas é possível, porque nós vivemos num mar de lágrimas, do lado de fora do Éden, que nós nos lembremos mais facilmente das nossas tristezas, é verdade? Então lembre-se, talvez, daqueles eventos mais tristes, mais duros, mais desafiadores, que você já tenha enfrentado, no seu luto mais sentido, mais doído, na sua dor mais sofrida. Deus também lá estava, ao seu lado. Ele sabia de tudo que se passava. Ele sabe. Mesmo quando a gente está no meio de uma multidão, escondido, Deus ali está. Nos momentos mais banais da nossa vida, Deus está. Não é nem preciso que nós venhamos ao lugar da reunião para que Deus esteja ao nosso lado. Nós vemos no lugar da reunião, não porque este lugar é sagrado. O que torna isso sagrado é justamente a reunião dos santos, que vem trazer o seu cântico, que vem trazer a sua expressão de fé, pelas suas orações, pela submissão à autoridade da palavra. Nós fazemos isso pactuados como igreja, não é? E isto é algo miraculoso nas nossas vidas, e que sara a nossa alma, e que edifica a nossa vida diante de Deus, e fazemos bem em fazer estas coisas, mas não é nem preciso que estejamos em um lugar específico para estarmos corandeu, diante da face de Deus. Nós estamos sempre diante da face de Deus. Por isso não podemos fugir dele. Nós podemos fugir, e às vezes fazemos isto, dos nossos amigos. Podemos. Às vezes nos cansamos. Não queremos lidar com dificuldades, com certos confrontos. Fugimos. No Brasil, período das eleições, os irmãos estão a viver aqui períodos de eleições também, eu não sei como funciona aqui, mas lá o povo é muito inflamado nos seus sentimentos,
E os grupos de WhatsApp familiares se viram assim, muito polarizados, e irmão briga com irmão, e tio briga com sobrinho, e filho briga com pai, e as pessoas brigam por causa dos motivos mais banais, é verdade, e elas se afastam umas das outras. E nós então às vezes podemos fugir dos nossos amigos, de nossos familiares, até da igreja, às vezes a gente quer fugir, não é mesmo? Quantos de nós às vezes sentiu-se vazio na alma, ou sentiu-se desgastado, ou, quer dizer, não sentiu-se impelido a estar aqui junto do povo de Deus, e preferiu fugir, como Jonas tentou fugir da presença de Deus, como Jonas fugiu da chamada de Deus para evangelizar Nínive, ele fugiu para um outro canto, mas Deus lá estava, mesmo quando ele foi abocanhado por aquele peixe, Deus estava lá, tanto que Jonas faz a oração de um salmo lá dentro. Nós não podemos fugir da presença de Deus, nenhum de vocês aqui. Não adianta ir nem para o Brasil, que é longe daqui, e nem adianta eu vir para cá, ou irmos juntos para o Egito. Deus lá está, porque Deus é onipresente, e nós não fugimos de sua presença, nós não fugimos do seu olhar. Deus está sempre com o seu povo, sempre perto, sempre próximo, em qualquer lugar onde você esteja, Deus lá está. E por fim, o salmista vai dizer que Deus é onipotente. Ele vai descrever a sua formação. Me formaste no interior e me teceste no seio de minha mãe. E ele vai dizer, graças eu te dou, porque de um modo assombrosamente maravilhoso me formaste. E ele sabe então que isto é admirável. Os ossos dele não foram encobertos. Os olhos de Deus viram a sua substância ainda informe. E ainda, como um pequeno embrião, os seus dias, quer dizer, todas as coisas que fez ao longo de sua vida toda, foram escritos no livro de Deus. Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos. E é grande a soma deles. Isso é espantoso, ele vai dizer. Então, quando ele declara a onipotência de Deus, ele vai dizer que Deus é onipotente na existência dele, na experiência dele, na vida dele. O salmista diz, e ele sabe, e ele entende muito bem, que ele, como um pequeno indivíduo, dos muitos bilhões e bilhões de indivíduos que já nasceram na face da terra, foi formado por Deus mesmo, que a sua alma, que o seu corpo, Deus os fez, e a sua nutrição já no ventre da sua mãe, como substância informe, a cada dia em que progressivamente ele vai se formando, Deus lá estava, agindo com poder, era Deus quem estava a obrar e a promover este crescimento. Sabe que o salmista não tinha muito do conhecimento que nós temos hoje. Ele não sabe tanto como talvez nós saibamos sobre a anatomia humana. Ele com certeza não conhece genética, e nunca tinha ouvido a expressão DNA. Ele não conhece a linguagem médica dos tecidos, o tecido epitelial, o tecido conjuntivo, o tecido muscular, o tecido nervoso. O que ele sabe é que o desenvolvimento da sua vida no ventre de sua mãe, de uma forma empírica, quer dizer, pela observação, ele sabe, pela astuta observação da vida, que isto é poder de Deus. Ele tem essa certeza, Deus é o autor da vida, Deus Todo-Poderoso, aquele que tem vida em si mesmo, e que comunica esta vida ao ser humano, fazendo do ser humano um ser vivente. E aliás, é por isso que, e aqui eu faço um pequeno parêntese, que o assassinato dos pequenos embriões no ventre de suas mães, dessa obra-prima de Deus que é o ser humano, é a destruição da própria imagem de Deus no ser humano. Que loucura que a nossa sociedade celebre isto, promova isto. O salmista sabe que foi Deus quem o formou. O mesmo Deus que tem poder para criar galáxias, planetas e luminares, seres celestiais, seres angelicais, seres puríssimos, seres de beleza encantadora, criou você, criou a mim, e esteve conosco, em cada instante de segundo,
desde a nossa formação. Os nossos tecidos ainda sendo formados. O coração vibrava. Com pouquíssimos milímetros de existência, Deus já estava lá. E o salmista sabe disto. Que em todos os estágios da nossa formação, ainda que nós não tivéssemos nem consciência das coisas, Deus já estava invisível, presente ao nosso lado, incorpóreo, mas segurando a nossa mão, todo-poderoso, mas próximo e pessoal. Deus é todo-poderoso. Ele forma a gente. E isso significa que, ao escrever os dias de nossa existência no seu livro, é Deus quem determina o curso de nossas vidas. É Deus quem determina o curso de nossas vidas. Ele sabe o dia da nossa partida, assim como o dia da nossa chegada. Deus não apenas decretou estas coisas, mas Ele se alegrou em se dar a conhecer ao salmista. O salmista celebra com fé este conhecimento de Deus. E é porque Deus se manifestou revelatoriamente ao salmista. Talvez com um pouco de Bíblia que ele tinha. Ele não tinha essa Bíblia do jeito que a gente tem aqui. Como que ele sabe essas coisas de Deus? Como ele sabe da onisciência, da onipresença de Deus? Ele tinha talvez o livro da lei, a Torá. Nós chamamos de Pentateuco, os 5 primeiros livros da lei. Talvez ainda tivesse alguns outros salmos. Talvez o registro da história de alguns dos reis e dos profetas. Ele tinha o templo, ele tinha o cordeiro, ele tinha os sacerdotes, ele tinha os seus pais, ele tinha uma comunidade da aliança, por meio da qual este conhecimento de Deus foi sendo transmitido, ao ponto de que, ao ouvir sobre esse Deus maravilhoso, a fé é plantada por Deus mesmo no seu coração. E agora ele junta-se a essa comunidade para celebrar o conhecimento de Deus. Deixa eu perguntar para você. Quanto que você sabe de Deus? Quanto? E o quanto que você celebra o que você sabe de Deus? O salmista, ao olhar para Deus e entender que Deus tão poderoso está conosco na nossa mera existência, ele celebra, ele adora, ele canta. E é por isso que ele deseja, no final deste salmo, a destruição do ímpio. É por isso que ele aspira por uma vida reta. E ele vai dizer, Senhor, aqui no finalzinho do salmo, veja se há em mim algum caminho mau, corrija, Senhor, eu te peço. Tu sondas os meus pensamentos, tu sondas o meu coração, tu sabes das minhas lutas, tu sabes dos meus pecados, ajuda-me, Senhor. Vê se há em mim algum caminho mau, coloca-me em um caminho direito, guia-me pelo caminho eterno, guia-me para mais perto de Ti. Esse conhecimento de Deus era algo que atraía o salmista para Deus. Ele queria ter mais conhecimento de Deus, ele queria estar mais próximo de Deus, ele queria receber mais de Deus, ele queria ser santo como Deus é santo. Ele busca e anela essa santidade, porque é um conhecimento de Deus que é fruto, que é resultado da obra de Deus no coração da gente, inevitavelmente, irremediavelmente, vai causar este dano, por assim dizer, no coração da gente. A gente não consegue mais andar longe de Deus. A gente não quer mais ficar longe das coisas de Deus. A gente não quer desagradar a Deus. A gente se desagrada daqueles que se desagradam com Deus. Por isso ele expressa diante do ímpio o ódio, o aborrecimento daqueles que não conhecem a Deus. Quer dizer, é necessário que eles também conheçam. Esse conhecimento de Deus deve fazer como Isaías. Eis-me aqui, Senhor, manda-me a mim. Ele viu Deus, sentiu-se aterrado, Deus se manifesta graciosamente com ele, e ele então se dispõe a pregar. E interessante, em Isaías 6 nós ouviremos que Deus dirá, as pessoas não vão ouvir a tua pregação, as pessoas vão rejeitar e hostilizar o que você tem para dizer, 10 vezes, e ainda que o carvalho e o terebinto sejam cortados, a santa semente é o seu toco. E isso em Isaías 6 nos ensina que haverão alguns que, enraizados naquela semente divina, da tribo de Davi, do filho de Jessé, Cristo,
vicejarão, ouvirão e produzirão muitos frutos. O salmista, diante desse conhecimento, ele deseja andar com Deus. Nós somos convidados a conhecer a Deus, a nos maravilharmos com Deus, com este conhecimento de Deus, que tem tudo a ver com cada momento da nossa vida, para que possamos proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a luz. O conhecimento de Deus, meus irmãos, só pode ser obtido pela fé. É só com o olhar e o coração da fé que nós podemos enxergar Deus como o salmista enxergou. E se você ainda não tem esta visão de Deus e não enxerga Deus dessa maneira, eu quero insistir contigo, que olhe para a face de Deus na pessoa de Cristo, aquele que, tendo vindo a este mundo, sendo Ele o próprio Deus, recebeu em si aquilo que era reservado para nós, a condenação e a punição dos pecados, para que nele pudéssemos ter vida. Em Cristo nós podemos olhar a face de Deus, como, aliás, o apóstolo Paulo vai dizer, nós olhamos para Deus na face de Cristo. Deus visitou a humanidade por seu Filho eterno, e nos chama a um conhecimento de Deus nele. E se você já é alguém que expressou sua fé em Cristo, e passa talvez por um momento de abatimento, de esfriamento, de distância, de desinteresse, nada dessas coisas me faz diferença. É possível que na nossa miséria, nas curvas da nossa trajetória da vida, em algum momento nos sintamos assim mais distantes de Deus. Então lembre-se que mesmo nesse lugar onde você está, por lúgubre que lhe pareça, lá Deus também está. Você sempre pode estender a sua mão aflita, que Deus haverá de tomá-la. Deus vai levantar você, Deus vai te encorajar, Deus vai te ajudar, e Ele o faz por meio do povo dEle. Por isso, não se afaste da igreja, ande com o povo da fé, ande com o povo de Deus. Se você quer conhecer mais de Deus, coloque-se no lugar onde Deus expressa a sua graça, diante da palavra, na comunhão da mesa, nos cânticos, como no Salmo 22, verso 3, que lemos que no meio dos cânticos, na adoração a Deus, Ele se manifesta bondosamente ao nosso lado. Junte-se e vibre com alegria a uma comunidade de fé, porque é lá que você terá essa visão elevada de Deus, na pregação da palavra e na vida cristã. E isto, gente, vai produzir humildade no nosso coração, porque a gente vai ter um senso da proporção de quem nós somos, um diante do outro, e também diante de Deus. Isto, gente, vai consolar o nosso coração contristado quando passamos por lutas. Isto, meus amigos, haverá de informar a linguagem da fé e da oração nossa. Isto vai nos encorajar a cantar e a adorar a Deus com plenitude de alma, entender estas realidades maravilhosas de Deus. Vai fazer de nós crentes, assim como o salmista, que celebram e que se alegram na presença dEle. E que Ele nos abençoe, que Ele abençoe cada um de nós. Vamos orar. Senhor, nós te bendizemos, que este conhecimento do Senhor é demasiadamente grande, maravilhoso demais para nós. Nós nem podemos atinar a estas coisas. Mas agradecemos porque em Cristo Jesus somos aproximados do Deus Todo-Poderoso e passamos a ver a vida e a nossa história mesmo com outro olhar. Mais do que isso, nós passamos a olhar, a vislumbrar a glória do Senhor, a anelar a presença do Senhor. E é isto que eu peço, que seja uma realidade viva nesta igreja, um anelo santo pela presença bela do Deus Todo-Poderoso, que conhece todas as coisas, que sabe todas as coisas, que está em todo lugar, para que o Senhor seja glorificado e nós em Ti edificados. Amém.